Fala galera do YouTube, canal Ian Cardoso, mais um vídeo sobre história do cristianismo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a Armênia, o primeiro país cristão, a primeira nação a adotar o cristianismo como religião oficial. Então corre comigo para mais um conteúdo sobre a história do cristianismo. Bom pessoal, nos últimos vídeos eu venho falando muito sobre a expansão da fé cristã, falei sobre perseguição ao cristianismo, falei também sobre teologia, a organização da igreja, a perseguição ao cristianismo, mas muito do que foi abordado temos muito da visão ocidental, embora tenhamos abordado um pouquinho também de algumas regiões orientais. Mas eu não deixei de enfatizar que o cristianismo ele se expandiu por todo o Império Romano e transcendeu as barreiras do Império, foi além do Império Romano. Então, esse vídeo, nós memorizamos muito, sempre recordamos Constantino, decretando o cristianismo como religião oficial do Império Romano, mas não foi o Império Romano o primeiro estado a fazer isso. Foi a Armênia, uma região oriental que estava fora do Império Romano. Então, é muito interessante a gente ressaltar esse fato, essa realidade. Bom, a região da Armênia é uma região que desde o século I vinha tentando consolidar e garantir a sua autonomia, a sua independência. Na passagem do século III para o século IV, a Armênia estava sob domínio dos persas, mais precisamente da dinastia dos Sassânidas, que governava ali pelos últimos estágios o antigo Império Persa. Então tivemos muitos conflitos, os persas invadiram constantemente a Armênia. Tirídates, que era o herdeiro do trono armênio, chegou até a erguer uma resistência, mas foi forçado a se exilar no Império Romano. Junto com ele, muitos armênios. E aí, esses armênios tiveram contato com a civilização romana, com a cultura romana, mas também com o cristianismo. Muitos deles ocuparam a região oriental do Império. Então, muitos foram para Ásia Menor, Antioquia, outros para a Síria, Capadócia, Constantinopla, e tiveram contato com o cristianismo, muitos deles se convertendo à nova fé. O Império Romano passou a ver com bons olhos se aliar aos armênios. Então, eles enviam tropas e lutam ao lado dos armênios, e os persas não viram outra solução a não ser estabelecer um tratado de paz. Nesse tratado de paz, os romanos também tiveram vantagem, ganharam algumas coisas, até porque tinham interesses. Então, algumas regiões que estavam sob domínio persa passaram a ser províncias romanas, foram anexadas ao território romano. Por que desse apoio romano aos armênios? Era favorável ao Império, era saudável ao Império Romano ter um reino independente que garantisse uma estabilidade nas fronteiras orientais do Império. Então, ter um reino como a Armênia e aliado, seria interessante, porque seria até uma barreira contra os bárbaros da Pérsia. A Armênia garante a sua independência e Tirídates agora se torna Tirídates III, de fato o rei da Armênia. Bom, com o reino independente, muitos armênios retornaram de seu exílio, inclusive os armênios que se converteram ao cristianismo. Entre eles estava Gregório, que a posteridade chama de Gregório o Iluminado, ou Gregório o Iluminador, que era um parente próximo de Tirídates. Ele passou a pregar a nova fé, pregar o cristianismo, pregar o evangelho entre os armênios. Mas Tirídates não viu isso com bons olhos e Gregório acabou sendo preso por 15 anos, ficou preso. Mas a situação ganhou um revés
com a conversão de Tirídates. E isso era um fato sem precedentes, porque pela primeira vez um rei se convertia ao cristianismo. Isso se deu no dia 3 de janeiro do ano 303. Eu vou abrir aqui um parêntese, porque isso ocorreu 10 anos antes do famoso Edito de Milão de Constantino. Então, 10 anos antes de Constantino oficializar o cristianismo como religião do Império, a Armênia já tinha feito isso. Então, a conversão do rei precedeu a conversão do Estado. Agora o Estado era o Estado cristão. Então, assim, a aristocracia, a elite também teve que se converter ao cristianismo. E as camadas populares também. De início, o cristianismo teve resistência, principalmente dos sacerdotes do culto local. Na Armênia prevalecia o culto à deusa Anahit. Era um culto muito forte, né? Então, esses sacerdotes, esse alto clero do culto local, exerceu uma resistência ao cristianismo. Mas ocorreu um fenômeno, né, de conversão em massa. Muitas pessoas foram se convertendo ao cristianismo e, com o tempo, essa religião local foi enfraquecendo e até os sacerdotes foram se convertendo, foram se tornando cristãos. Não podemos aqui duvidar da sinceridade dessas conversões, mas não podemos também ignorar que o Estado teve um papel assim de impor essa nova religião. Se o rei é cristão, se o Estado é cristão, então o cidadão daquele reino também deve ser cristão, deve seguir essa religião, né? Então o cristianismo armênio foi desenvolvendo sua própria tradição, né? O cristianismo armênio não cedeu às tentativas de tentar fazer com que o cristianismo armênio fosse incluído nas dinâmicas das igrejas que estavam dentro do território romano. Por exemplo, uma característica própria do cristianismo armênio era que os cargos de sacerdócio e a própria liderança da igreja, né, o patriarca da igreja, esse cargo era transmitido de forma hereditária. Então se criou sim uma verdadeira dinastia, vamos dizer, uma dinastia sacerdotal. E no século V, muito depois de Tirídates, muito depois de Gregório, né, Sajak, depende da pronúncia, que era o patriarca da Armênia, junto com Merospi, um erudito cristão, eles têm a tarefa de traduzir as escrituras para o armênio. Mas eles tiveram algumas dificuldades, porque o idioma armênio não tinha uma literatura própria, estruturada. Então eles tiveram que estruturar a literatura para, enfim, empreender a tradução. E essa tradução das escrituras para o armênio foi um fator de unidade, né? Garantiu uma unidade nacional, né, entre os armênios. Os armênios, ao longo do tempo, tiveram muitos inimigos, né? Já falamos dos persas, mais tarde os árabes que dominaram a região, na Idade Média os turcos, no século XX o chamado genocídio armênio, massacre armênio, por questões étnicas, religiosas, políticas, forçaram muitos armênios a executarem uma verdadeira diáspora. Muitos fugiram para a Europa, outros para a América do Norte, outros inclusive para o Brasil. Enfim, desde o século IV, a realidade dos cristãos armênios era de uma alternância entre política de tolerância e política de perseguição. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, mais para ressaltar, né, e até para combater esse vício que nós do Ocidente temos, né, de ignorar o Oriente. Então, o cristianismo é uma religião que nasceu no Oriente, se expandiu também pelo Oriente,
né? Nós temos diversas tradições orientais, né, muito antigas, tão antigas quanto as tradições que se perpetuaram aqui no Ocidente. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe ele, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Continue me acompanhando aqui, porque sempre tem conteúdo sobre a história do cristianismo. Valeu, até o próximo vídeo.